Para completar, Bernard fica ou sai do Galo? Falo também sobre o Clube Atlético Mineiro. Sim, há interesse em Lucas Assad. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Atlético Mineiro segue interessado em Lucas Assad? A resposta é sim. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dos acionistas do Galo e ouvi o seguinte, abre aspas, a negociação foi aberta em janeiro e o jogador gostou muito do projeto. Então, a chegada dele mais para frente não está descartada. Importante registrar que o Assad, jogador de apenas 22 anos de idade, meio atacante, chileno da Universidade de Chile, é tido pelo torcedor atleticano como a grande solução dos problemas no Galo. O Atlético entende no jogador enorme potencial, mas não concorda com essa avaliação extremamente positiva. Dá uma olhada nessa frase que eu ouvi da minha fonte atleticana, abre aspas, a torcida foi convencida de que ele é um novo Almada. Trata-se de um jogador jovem, de potencial, mas que ainda não está 100% pronto para o nível exigido no futebol brasileiro, mas, dada a idade, ele pode sim vir a ser um atleta de ótimo desempenho. Você, torcedor atleticano, gastaria até que valor para a contratação do Assad? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre Bernard. O atacante de 33 anos de idade pode deixar o Galo na metade do ano? Atrás dessa resposta, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Galo e com o Adriano Espadoto, representante do atleta. O Espadoto me assegurou que não há nenhuma intenção do Bernard em sair do Atlético. Ele não procura clube, não quer conversar com outros interessados e está decidido a ficar. É torcedor atleticano, está em casa e não pretende sair. Contrato até dezembro de 27. De qualquer forma, era importante ouvir também o que pensa o Galo. Afinal de contas, se o Atlético não tivesse interesse na manutenção do Bernard, o Galo poderia tentar forçar uma saída. O que eu escutei de um dirigente atleticano é de que essa possibilidade não existe. Ainda que saiba que o Bernard não rendeu tudo aquilo que se imaginava, ele exerce um papel de liderança importante. E o Atlético está satisfeito com o desempenho do jogador. São 12 partidas na atual temporada, 1 gol marcado. O Bernard fica até o fim do ano. O mesmo não pode ser dito de Júnior Alonso, que já tem negociação fechada com o Atlanta United para julho, e também de Gustavo Scarpa. Já contei para vocês ao longo da semana que o Galo está à espera de propostas pelo meia atacante. A pergunta sobre o Torreira, o Assad, o Mônaco, caso aconteça. Vamos lá. O Torreira admitiu que recebeu uma proposta oficial de um clube brasileiro, proposta que faria com que ele recebesse a mesma coisa aqui no Brasil que ele ganha lá no Galatasaray da Turquia. Fiquei com a impressão de que ele meio que se assustou positivamente com a capacidade de um clube brasileiro em pagar no Brasil aquilo que ele recebe por lá. Mas a verdade é que o time turco não o liberou. Tem contrato ainda até o ano que vem e é uma negociação um pouco mais complicada. Sobre o Assad, vocês me perguntaram sobre ele ontem, eu mandei mensagem para um dos acionistas do Galo e a resposta foi de que as tratativas foram abertas no início do ano. Peraí, JB... As negociações foram abertas no começo do ano. Há muita vontade do Assad em jogar no Galo, muita, e isso faz com que o Atlético não tenha desistido da contratação do atleta. Vai haver uma nova investida no Assad a partir de julho, quando a janela por aqui reabre, tá? O Atlético tem convicção de que toda a badalação em cima do Assad não representa o que de fato hoje ele é, tá? Essa pessoa com quem eu conversava até brincou. Os caras da torcida acham que a gente está diante do novo Almada. E o próprio Atlético entende que é um cara muito promissor, com muita qualidade, mas que está longe de ter a garantia de um futuro Thiago Almada. Mas que diante da idade e do potencial vale a pena arriscar, só não dá para gastar um caminhão de dinheiro, tá? Scarpa no Vasco, Nicola Wagner, boa lembrança que você me dá aqui, ó, sobre o Scarpa. O Scarpa tem contrato até dezembro de 27 com o Atlético. E é alguém muito querido pelo torcedor do Atlético, também pelos jornalistas. Mas, cara, entra técnico, sai técnico no Galo, e ele nunca vira titular absoluto, né? Nunca tem a sequência, no máximo um 12º jogador. Isso diz muito sobre o jogador, né? Diz muito sobre o Scarpa, que no momento sem bola dá pouca contribuição, não é aquele cara muito... Ele com a bola é muito bom, mas sem bola ele
ele deixa bastante a desejar. Qual que era a estratégia do Atlético? Tentar investir no Scarpa para ver o que viraria. Diante da dificuldade que o Scarpa tem tido em jogar com o Barba, embora seja só um início de trabalho, o Atlético já topa ouvir o mercado. Tem proposta? Tem interessado? Se aparecer oferta, a ideia do Atlético é recuperar os 5 milhões de euros investidos quando da sua contratação do exterior. Se não der, aí é tentar diminuir o prejuízo, tá? A gente abriu a live com 2 perguntas, né? Uma sobre Lucas Moura na Arábia Saudita e a outra sobre a possibilidade de o Assad ser contratado pelo Galo. Tinha mandado mensagem para uma pessoa do departamento de futebol, a pessoa falou, Nicola, vou ficar te devendo, não tenho muita informação. E aí fui para uma pessoa mais importante na ordem hierárquica do Galo, né? E perguntei, essa especulação forte do Assad é informação furada? A resposta foi assim, ó. A torcida foi convencida de que ele é o novo Almada, jogador jovem de potencial, mas que ainda não está 100% pronto para o nível exigido no futebol brasileiro. Mas, dado a idade, ele pode sim vir a ser um atleta de bom desempenho. Negociação foi aberta em janeiro e o jogador gostou muito do projeto. Então, a chegada dele mais para frente não está descartada, tá? Vale a lembrança de que a contratação de atletas que atuam no exterior a janela para esse tipo de contratação está fechada, desde 3 de março. Os únicos reforços que ainda podem mudar de time, ainda podem ser contratados no Brasil, são reforços que disputaram campeonatos estaduais. Vou citar, por exemplo, o caso do Maceió. Jogadores que vêm do exterior somente a partir da metade do ano, tá? Vamos lá, seguindo com perguntas, vão mandando as suas questões aí, o que eu não souber, vou repassando para as fontes para tentar explicar para vocês. Nicola, o Scarpa é muito bom, mas não entrega sem bola. A mesma coisa do Hulk, que entrega menos. Então, renovo com o Scarpa e agradeço ao Hulk no fim do ano. Ídolo, mas já deu. Eu concordo com você em relação a essa entrega sem bola, né? Dos dois. Mas eu acho que com bola, o Hulk entrega mais do que o Scarpa. Embora o Hulk viva o 5º maior jejum de gols desde que foi contratado pelo Atlético em 2021. Ele não marca 8 partidas, né? Os últimos gols dele, em fevereiro, todos marcados num jogo contra o Itabirito, em que o Galo enfiou uma goleada. E assim, o Scarpa, você ainda tem a esperança, a expectativa de conseguir um negócio de talvez 4 milhões de euros, 3,5, no melhor dos cenários, de 5 milhões de euros pela idade. O Hulk, com 39 anos, é um cara que vai te render o quê? 5 milhões de reais, 4 milhões de reais. E você faz o quê com essa grana? Mas o ponto que o Paulo não toca, mas que eu queria dividir com vocês, é que se o Scarpa ganha 1 milhão de reais, o Hulk ganha acima de 2 milhões de reais mensais. Então é uma grana que, de fato, você economiza abrindo mão dele. O Hulk tem 39 anos e o Scarpa 32. E o Scarpa é líder em assistência do Galo desde que chegou. O contrato do Hulk se encerra no fim do ano. Existem alguns gatilhos que podem estender por mais um ano, né? O do Scarpa é até dezembro de 27. Assim, Paulão, os dois estão abaixo do que já renderam, né? Isso é inegável, isso é indiscutível. Eu acho que a questão física é um complicador para ambos. Mas, cara, eu acho mais difícil você substituir o Hulk do que o Scarpa, mas respeito bastante a sua opinião e está registrada por aqui. Beleza, Paulão? Nicola, para o Paulo Brax cair no Galo, o que seria necessário o time fazer? Será que se nessa Copa estiver no Z6 ele cai? O Will, nossa, difícil o nome do Borges, hein? Vou em Borges que é mais fácil, né? Estar na zona de rebaixamento durante a Copa pode ser um fator determinante, tá? Quero falar agora sobre Gustavo Scarpa, que pode estar vivendo as últimas semanas com a camisa do Atlético. Meia que é sempre defendido pelo torcedor e também por jornalistas. Por que o Scarpa não consegue jogar no Galo? Pois bem, passa técnico e entra técnico e o Scarpa sempre vive essa realidade de no máximo um 12º jogador. Com o Eduardo Domingues, o Barba, a situação parece ser a mesma. Ele nem sequer foi utilizado na vitória do Atlético contra o São Paulo no meio da semana e jogou apenas os 22 minutos finais do confronto contra o Fluminense, derrota no Rio de Janeiro. Diante desse cenário e com um custo alto, o Scarpa ganha acima de R$1 milhão por mês, o Atlético está disposto a ouvir propostas pelo Scarpa na metade do ano. A ideia não é emprestá-lo, e sim recuperar parte do investimento feito
quando da sua compra junto ao futebol internacional, 5 milhões de euros foi o valor investido. Se alguém chegar perto dos 4 milhões e meio de euros, a tendência é que consiga levar Gustavo Scarpa, contrato até dezembro de 2027, temporada atual de 15 jogos, só um gol marcado e 4 assistências. Por falar em saídas, se Scarpa é uma possibilidade, dá para cravar que Júnior Alonso deixará o Clube Atlético Mineiro na metade do ano. O zagueiro paraguaio, muito contestado pelo torcedor, já tem proposta e acordo fechado com o Atlanta United. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do Galo, o maior clube do mundo. Um grande abraço para você diretamente da Toca do Galo. Muito abraço para você. Valeu, um grande abraço, fui!